níquel no solo, né, seja ele proveniente do material de origem ou das fontes antropogênicas, ele pode ser essencial para a planta ou ele pode causar toxidez. E o meu enfoque, né, de agora para frente vai ser em torno desses dois aspectos aí relacionados à planta. Então, para falar de níquel na planta, essa aqui eu trouxe uma imagem clássica, né? Eu trouxe ela aqui para a gente entender um pouquinho de como é que se dá a distribuição do níquel aí na planta. Então, o níquel é absorvido pela planta predominantemente na forma de níquel 2+, e esse níquel absorvido, esse níquel, né, na forma 2+, ele é bem mais tóxico do que os quelatos, mas assim que ele entra na planta, ele se liga a proteínas, aos ácidos, e já forma um quelato, né, então, quando ele entra na planta, ele já reduz o seu grau de toxidez devido a essa formação de quelatos aí. O níquel absorvido é absorvido predominantemente pelas raízes, né, mas há registro na literatura dele sendo absorvido também pela planta, tanto que há vários trabalhos aí em que o níquel é aplicado via foliar. Do que é absorvido pela raiz, né, 50% vai ficar retido aí na raiz. E desses 50%, 80% vai ficar aqui no cilindro vascular da raiz. E o que é absorvido aí, o que transloca aí para demais partes da planta, na folha e no caule, vai ficar armazenado aí principalmente no vacúolo da planta. Então, o níquel, por muito tempo, ele foi tido aí como um elemento imóvel na planta, mas vários trabalhos comprovam aí que ele é móvel, tanto no xilema quanto no floema, e é muito mais móvel no floema, porque foi observado que uma planta, no estado de senescência, ela 70% do níquel armazenado na folha migrou para as sementes. Então, as plantas, elas vão comportar de forma diferente aos teores de níquel que ela absorver. Então, tem planta que vai tolerar no máximo 10 miligramas por quilograma de níquel na sua massa. Outras já vão tolerar quantidade muito maior, né? Essas que toleram quantidade menor são as ditas sensíveis. As que toleram quantidade maior são as ditas hiperacumuladoras. A gente vai ver mais na frente que elas têm a capacidade de absorver grande quantidade de níquel, acumular na sua biomassa, ainda assim se dar muito bem nessa condição. Então, a primeira constatação, né, da essencialidade do níquel, ela ocorreu aí em 1975, diante de uma situação em que eles verificaram a deficiência da enzima urease devido à ausência de níquel disponível para a planta. Aí, a situação dessa constatação foi envolvendo a soja, né, cultivada em condições controladas, e nessa condição de deficiência de níquel, né, para efetiva eficiência da urease, né, isso porque a urease ela tem 2 átomos de níquel na sua constituição, foi verificado que o nitrogênio acumulava na folha, causando uma toxidez aí nessa folha, esse amarelecimento e, consequentemente, uma necrose, danificando aí essa folha. Então, a urease ela é uma enzima muito importante no metabolismo de nitrogênio, porque ela vai metabolizar, né, vai decompor a ureia aí que for fornecida para a planta. Então, depois dessa constatação aí envolvendo a soja em condição controlada, vários outros autores comprovaram aí a importância do níquel, né, na produção de etileno, na resistência de plantas a doenças, na germinação de sementes, né, alguns trabalhos que falam aí que a semente com baixo teor de níquel na sua constituição, ela não germina bem. O níquel, como parte da enzima hidrogenase, também é muito importante, e também importante para frutos em fase de pós-colheita. Mas qual a faixa de níquel, de fato, vai causar benefício aí para a planta, né? A planta, ele, enquanto elemento essencial, ele vai causar benefício para a planta, a maioria dos autores falam em baixa quantidade. Mas Malavolta fala aí que para o crescimento normal de laranjeiras, ele fala especificamente para laranjeiras aí nesse trabalho, que o teor de 1,5, né, a quantidade de 1,5 miligramas por quilogramas, promoveu um crescimento normal das plantas. Já outros autores falam aí que essa quantidade adequada vai variar muito, de 0,01 a 10 miligramas por quilogramas.
Para ilustrar aqui um trabalho, né, que mostra o benefício do níquel, eu trouxe esse trabalho de Costa e colaboradores, em que eles testaram diferentes doses de níquel, né, usando como fonte de níquel o nitrato de níquel, e constataram que o níquel, na dose de 15 gramas por hectare, na alface americana, promoveu aí um incremento de massa fresca de 10,61 e de circunferência da cabeça de 2,45%. Um outro benefício do níquel aqui foi apontado por Oliveira e colaboradores. Eles, num estudo aqui em que eles testaram diferentes doses de diferentes nutrientes para a planta, né? Testaram o níquel, o molibdênio, o nitrogênio, o enxofre, e verificaram que o níquel para a soja inoculada com bradyrhizobis japônico promoveu um incremento de proteína bruta. O níquel na dose aí de 17,4 gramas por hectare, sendo a fonte de níquel em ensaio de laboratório aplicada em pulverização. Então, houve um incremento de proteína bruta devido à aplicação do níquel. Isso, no caso da soja inoculada, autores defendem que, pelo fato da soja realizar fixação biológica, né, recebendo níquel, vai haver um duplo benefício. Primeiro, que o níquel, ele faz parte da enzima urease. Então, ele sendo fornecido, ele vai promover aí uma atuação eficiente da urease. E segundo, porque vai promover uma boa atuação da hidrogenase também. Então, havendo uma boa fixação de nitrogênio, com a ação efetiva da hidrogenase, e estando a urease em uma condição de realizar o seu trabalho de forma eficiente, então o metabolismo do nitrogênio vai ser bem mais eficiente. Um outro trabalho que traz aqui o benefício do níquel é um trabalho de Barcelos 2016, em que ela constatou que a aplicação de níquel junto com o fungicida, o níquel na dose de 60 gramas por hectare promoveu uma redução significativa na severidade de oídio, de forma que ela afirma que, se aplicado sozinho, ele não vai ser tão eficiente. Para ser eficiente, para dar o mesmo resultado que essas 60 gramas por hectare, junto com o fungicida deu, tem que ser aplicada uma dose maior, né, 80 a 100 gramas por hectare de níquel. Isso aí já pode ser prejudicial para a planta. Então, o níquel, nessa dose de 60 gramas por hectare, junto com o fungicida, promoveu uma redução significativa da severidade de oídio. Um outro trabalho que exemplifica aqui também é um trabalho de Barcelos 2016, em que ela verifica que, à medida que é aumentada a dose de níquel, vai haver uma redução no percentual de germinação de espós da facóspora, que é o fungo causador aí da ferrugem asiática. Então, a gente vê esses benefícios aí relatados na literatura. Mas no Brasil, há registros de deficiência de níquel pelas plantas, né? Então, o Novaes e colaboradores, 2001, afirma que não há registro de deficiência de níquel no Brasil. E, de fato, esse argumento permanece porque eu não encontrei trabalho que mostra a ocorrência da deficiência de níquel. Mas, para os Estados Unidos, a gente tem essa ocorrência aqui, envolvendo a cultura da pecan, em que foi observado que, em condição de deficiência de níquel, ela vai apresentar uma necrose na parte terminal da folha, um enrugamento dessa parte terminal da folha, deixando a folha com esse aspecto aí, né, parecido com orelha de rato. É tanto que o sintoma típico aí da deficiência de níquel, né, é a característica a orelha de rato, né, que é essa característica aí que a folha adquire em condição em que há deficiência de níquel. Essa foto aqui da direita, essa aqui, no caso, a orelha de rato, essa aqui, a foto à direita, nós temos dois galinhos aqui, esse mais à direita é um galho de pecan numa condição de deficiência de níquel, né? Ou melhor, com baixa disponibilidade de níquel, de 0,2 a 0,7 miligramas por decímetros cúbicos, e a planta apresenta deficiência. Quando é fornecido a essa planta 100 miligramas por litro de sulfato de níquel, a planta já apresenta essa característica aí de ausência de sintomatologia de deficiência de níquel, né? Agora, não há registro de deficiência de níquel aqui no Brasil, mas
Freitas e colaboradores questiona: haveria caso de ocorrência de deficiência oculta? Nesse caso aqui, a abordagem é especificamente para a soja, porque eles fazem um trabalho com soja numa condição de estufa e numa condição de campo, fornecendo doses de níquel, usando como fonte de níquel sulfato de níquel, e observa que a dose de 0,5 miligramas por quilograma de níquel, fornecida a 15 genótipos de soja e a 2 linhagens inoculadas aí com bradyrrizóbio japônico, promover um incremento aí na produção de grãos por essas plantas. Na condição de estufa, o incremento aí foi de 2,9 gramas por planta, em condição de estufa. Em condição de campo, foi de 1.502 quilogramas por hectare. Então, a planta não manifesta os sintomas de deficiência, mas se for fornecida, ela vai responder bem. Agora, eu falei lá atrás que as plantas que toleram uma quantidade baixa é a sensível, a que tolera uma quantidade alta, ela é a dita hiperacumuladora, né? Lembrando que tem as intermediárias aí também. Mas algumas plantas, mesmo com pouca quantidade de níquel, ela vai apresentar toxidez, né? Aí são as ditas plantas sensíveis mesmo. Nesse caso aqui da soja, o DAC 2014 comprovou que 5 miligramas por decímetro cúbico de níquel fornecido para a soja foi suficiente para promover a toxidez nessa planta, né? E a folha de soja acumulou aí 2 miligramas por quilogramas a partir do estágio R5. Aí, essa foto aqui da direita, ela mostra as duas condições em que esse trabalho foi realizado, e mostrando que no estágio, a partir do estágio R1, no solo muito argiloso, houve uma redução no crescimento da planta, o que não foi observado aí no arenoso. Isso porque o argiloso, ele vai ter mais níquel mesmo, né, conforme eu falei lá atrás, ele vai acumular mais níquel, porque o teor de níquel vai ser diretamente proporcional ao teor de argila. Então, para a soja, 5 miligramas por decímetros cúbicos, nessa condição aí, foi suficiente para promover toxidez para a planta. Então, esses teores, né, causadores de toxidez, vão variar muito. Então, alguns autores relatam aí que 2 miligramas por quilograma é suficiente para causar a inibição do crescimento de raiz de algumas plantas, né? Então, enquanto para outras aí, teores mais elevados é que vão causar isso. No caso do trigo, por exemplo, né? 8 miligramas por quilograma foi o teor foi a quantidade que causou aí toxidez na planta. No caso da soja, que eu acabei de falar, 5 miligramas por decímetros cúbicos. Mas aí, para as outras culturas, né? Qual seria o teor, né, causador de toxidez aí? Então, para a maioria das culturas não há isso determinado. Então, esse trabalho aqui de Silva e colaboradores, eles, usando diferentes extratores, eles identificaram aí, para o caso do milho, o teor de níquel que vai causar toxicidade crítica, ou seja, vai causar a redução de 10% no crescimento máximo da planta. E para o MELIC 1, né, usando o MELIC 1, a quantidade extraída foi de 2,08. Agora, as plantas que se dão bem em condição de alto teor de níquel no solo, né, como eu falei, são as hiperacumuladoras. Então, elas têm uma capacidade de se dar muito bem nesse solo, elas vão absorver grande quantidade, vão acumular na sua biomassa e ainda assim vão ter um crescimento normal nessa condição. E essas plantas, elas têm a potencialidade para serem utilizadas como fitoextratoras, né, ou melhor, para serem utilizadas aí na fitoextração, que é uma das etapas da fitorremediação, né, que consiste na descontaminação do solo, restauração de ambientes como um todo. E tem muitas plantas aí que têm a capacidade disso, né, a gente tem comprovado aí plantas do gênero Alisson, do gênero Tilaspe, que armazenam na sua biomassa mais de 1.000 miligramas por quilogramas de níquel. E na região de Niquelândia, né, Rives e colaboradores 2007, comprovam aí que ocorre lá situações em que determinadas plantas acumulam de 7 a 1.610 miligramas por quilogramas de níquel na sua biomassa. Para ilustrar aqui, né, acabou que fica no título repetido, para ilustrar aqui
sobre as hiperacumuladoras, né, a capacidade dessas plantas em absorver níquel do solo e se dar bem mesmo assim, nessa condição. Tem esse trabalho aqui de Caetano, 2018, em que eles compararam a braquiária e a aveia preta, né, na absorção de níquel disponível no solo. E constataram que a aveia preta absorveu 80% mais níquel do que a braquiária e ainda assim apresentou um comportamento bem melhor, ou seja, ela foi bem menos afetada do que a braquiária. É tanto que a gente observa aqui, da esquerda para a direita, a gente nem consegue ver aí diferença entre os tratamentos, né? Da esquerda para a direita houve um aumento na dose de níquel e a aveia preta se deu bem mesmo assim. Enquanto que a braquiária aqui, a gente observa da esquerda para a direita uma redução no crescimento aí, devido à absorção de níquel, né, a grande quantidade de níquel. Então, em relação à braquiária, a aveia preta, ela tem uma potencialidade maior para a absorção de níquel no solo e para acumular esse níquel na sua biomassa e se dá bem mesmo assim. Em termos de considerações, né, eu trouxe aqui que o níquel no solo, ele é proveniente predominantemente pelo material de origem, mas ele é também decorrente de fontes antropogênicas. Ele, no solo, é afetado por vários fatores, né, sendo o pH o principal deles. E em baixas concentrações ele pode ser benéfico, né? Ele vai ser essencial para a planta, para várias plantas, mas em altas concentrações ele pode causar toxidez, né? E promover, inclusive, redução do crescimento da planta. As plantas têm comportamentos diferentes, né? E a gente tem aí as plantas com alta capacidade de absorver o níquel, são as ditas hiperacumuladoras, que têm potencialidade para serem utilizadas na fitoextração.